Voltando, pessoal. Então, feito isso, nós vamos para os nossos cálculos. Volta os 3.000, já que não teve alteração, e vamos fazer 0,1 vezes 0,5. Eu já fiz aqui a continha do lado da calculadora e dá 0,05. E aí, para fechar, nós fazemos 3.000 vezes 0,05, que é igual a 150. Ou seja, o valor final, o juro acumulado desse nosso investimento de R$3.000 a 10% durante 6 meses foi de 150. Ou seja, o nosso juro foi esse. Aí o que vai acontecer agora? O valor final nós vamos fazer agora, porque é o seguinte: os 150 correspondem ao juro acumulado do investimento de R$3.000 a 10% de taxa ao ano durante 6 meses. Então, quer dizer que o montante é igual ao capital mais o juro. O que é esse montante? É o valor do capital mais o juro acumulado. Então, o montante é igual ao capital. Qual foi o capital? 3.000. E qual foi o juro que nós descobrimos agora? 150. Então, nosso montante no final desse investimento vai ser de R$3.150. Então, pessoal, ao término do nosso cálculo sobre juros simples, nós percebemos que nós encontramos qual foi o juro, qual foi o valor acumulado, porque digamos assim, se fosse um investimento onde você fosse pagar parcelas, pagar boletos, então durante 6 meses a uma taxa de 10%, você teria aí um juro acumulado no final de R$150 a mais para você pagar, porque seria a remuneração devida por você ter comprado algo ou tomado algo emprestado. Nós fizemos o cálculo do montante porque nada mais é do que o capital mais o juro que foi encontrado, ou seja, no final você pagou R$3.150. Mas no caso do nosso enunciado foi um investimento. Isso significa que esse investimento não é que você pagou, mas é que foi acrescido ao que você investiu. Ou seja, você chegou, comprou uma ação de R$3.000. Então quer dizer que a taxa dessa ação durante 6 meses a 10% lhe rendeu R$150 a mais dos 3.000 iniciais que você investiu. Então, esse é o nosso cálculo sobre juros simples. Agora eu vou mostrar para vocês o cálculo sobre juro composto. Voltando nossos cálculos sobre juros compostos agora. Vamos ao enunciado. Então, um capital, era para eu ter escrito antes, mas eu não escrevi, eu vou escrever aqui agora com vocês. E o meu lápis está só o toquinho, mas tá dando para usar. Então, um capital aplicado a juros compostos. Eu ia mostrar na tela, mas eu preferi escrever assim para a gente tentar ver na real como é que fica, né, na verdade. Então, a juros compostos em um fundo de investimento e não reparem a letra também, não, tá? Tentando ser o mais realista possível. Há um fundo de investimento que rende 7% ao ano.
ao ano ou a. Então, qual será o juro acumulado após 24 meses? Pronto. Nós temos então aí o nosso enunciado, nossa fórmula de juros compostos, e nós vamos agora fazer as modificações, as nossas equivalências. Percebam que a fórmula dos juros compostos é composto por M de montante, C de capital, 1 mais I, que é a taxa, sobre o tempo. Nós vamos então aos dados importantes que o enunciado nos dá. Ele quer saber qual o juro acumulado após 24 meses. Essa informação nós ainda não temos. É o que nós vamos procurar agora. Nós temos capital? Temos. Ele nos diz que o capital é 1.400. Mas ele nos deu a taxa? Deu. A taxa é de 7% ao ano. Opa, desculpa. Vamos por partes. 7% ao ano. E o tempo? E o tempo, pessoal, que ele nos deu foi de 24 meses. Ok. Então, feitas nossas substituições de letras por números, nós vamos agora fazer as nossas alterações. Por isso que eu disse para ir por partes, né? Então, montante é o que nós estamos procurando, corresponde a 1.400, repete 1 mais. Então, como nós vimos no juros simples, a taxa é de 7% ao ano. E nós já temos aí 24 meses, que é a mesma situação. A taxa é diferente do tempo, nós temos que torná-los equivalentes. Se a taxa é ao ano, o tempo vai ser ao ano. Da mesma forma que se a taxa fosse ao mês, o tempo seria ao mês também. Vamos fazer nossa modificação. 7% é a taxa, nós vamos dividi-lo por 100. Lembram que ele é uma porcentagem, por 100. Então, 7 dividido por 100 dá 0,07. E nós vamos agora transformar o nosso tempo. Vamos agora transformar o nosso tempo. Se ele deu 24 meses, mas a nossa taxa é o ano, vamos transformar 24 meses em anos. Eu até coloquei aqui do lado para vocês. 24 meses dividido por 12 meses, que corresponde a um ano. Então, 24 dividido por 12 igual a 2, ou seja, 2 anos. Tá? Espero que tenha ficado claro. Foi igual à conta passada. A nossa taxa foi de 10% ao ano. E o nosso tempo foi de 6 meses. Então, nós dividimos 6 por 10. 6 por 12. E nós encontramos 0,5, que corresponde a meio ano. E aqui nós dividimos o tempo, 24 meses, por anos, que são 12 meses, um ano. E achamos 2 anos. Então, o nosso tempo aqui vai ser 2 anos. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Porque, tipo assim, se a nossa taxa é ao ano, o ano corresponde a quantos meses? 12.
E quantos meses nós estamos procurando? 24. Então, 24 dividido por 12 é equivalente a 2, que representa 2 anos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Pronto, vamos continuar. Repete o M, que é o que nós estamos procurando. Repete o 1.400, já que não houve alteração no capital. E agora, 1 mais 0,07 é igual a 1,07 sobre 2. Continuando. Repete o 1.400, porque não houve alteração. E nós vamos para a calculadora. 1,07 elevado a 2. Não é vezes 2, é elevado a 2. Ou seja, é uma potência. Eu fiz aqui, tá, na calculadora rapidinho, mas vocês podem fazer no celular. Então, 1,07 elevado a 2 é igual a 1,1441. M é igual. Aí nós vamos fazer a multiplicação. Então, esse foi o nosso valor final, o nosso montante final. Só que aí, para nós encontrarmos qual foi o juro acumulado durante todo esse tempo, nós aí vamos fazer o inverso. No juros simples, nós efetuávamos a soma. Somávamos o capital com o juro, que é o capital inicial que nós investimos, com o juro acumulado durante o tempo previsto. No caso do juro composto, percebam que de 1.400 foi para 1.602. Então, nós vamos fazer o inverso. Ao invés de somar, nós vamos subtrair. Porque juro é igual ao montante menos o capital. Então, qual foi o nosso montante? E também tem outra coisa, para não confundir tanto. Vocês sabem, o montante é o capital mais o juro acumulado. Só que percebam que ele não deu o juro acumulado. Ele perguntou para a gente quanto seria esse juro, que é o que nós vamos saber agora. Porque no juro simples, ele já te dá o juro no final, que foi 150. Só que aqui ele já te dá uma soma inteira, ele não te dá quanto foi esse acúmulo. E é isso que nós vamos ver agora. Então, o montante foi de 1.602,86 menos o capital inicial, que foi 1.400. Então, o juro é igual a 202,86. Então, só para ficar mais claro para vocês, vimos que no juros simples, a nossa fórmula, ela procura qual é o juro acumulado no final. E no do juro composto, ele não te dá o juro acumulado no final, ele já te dá o juro dentro da própria conta. Ou seja, ao término da conta, aqui você vai precisar saber quanto foi esse juro que entrou, a qual nós fizemos a conta aqui e descobrimos que foi 202,86. E percebam também que juros simples e os juros compostos, de certa forma, são opostos. Um te dá para somar, o outro te dá para subtrair. Deixa eu ver se ficou um pouco mais claro aqui para vocês. Percebam que o juro simples, ele quer saber qual foi os juros, saber qual foi o capital, a taxa e o tempo. Vejam que aqui no final da conta, ele te dá o juro.
a qual nós vamos somar com o capital e saber quanto foi o montante. Então, nós vimos que o montante é o capital, que é 3.000, mais o juro, que a gente achou de 150, igual a 3.150. Se aqui fosse juro composto, ele não te daria isso aqui. Você ia ter que procurar depois, que foi o que aconteceu aqui. Ele já te deu o montante e quer que você procure o juro. Eu espero que tenha ficado claro para vocês através do exemplo que no final dos 24 meses você terá 1.602,86. Só que aí você me pergunta, sim, mas quanto foi que aumentou? Quanto foi que eu ganhei? Ah, então, tudo bem. Você investiu 1.400 iniciais. E ao término, você pegou 1.602,86. O seu aumento foi de 202,86 reais. Ah, bacana. Só que aí eu venho nos juros simples. Eu digo assim, eu investi 3.000 reais e eu quero saber quanto é que eu vou ter de taxa no final. Tudo bem. Você vai acumular 150 dos juros e ao final você terá 3.150. Percebam então que o juro simples, ele te dá logo quanto você vai receber e depois você mesmo faz a conta de quanto você terá no final. E o juro composto, ele já te dá o que você tem no final e você vai procurar a taxa. Percebam que é ao contrário. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei explicar da forma mais simples possível. Dúvidas vocês sabem que sempre podem perguntar. E agora eu vou trazer para vocês o cálculo sobre o juro real. Então, pessoas, voltando, vamos falar um pouco sobre o juro real. O juro real é a taxa de juros que são nominais com a inflação já descontada. E a taxa nominal é aquela taxa que é divulgada pelos bancos. Então, quando vocês veem os bancos divulgando pesquisa ou divulgando alguma coisa na mídia, eles são chamados de juros nominais. Então, juro nominal é a taxa de juro divulgada pelas instituições financeiras quando você faz um investimento ou assume uma dívida sem considerar a inflação. Inflação nós vimos que é aumento nos preços. E o juro real é a taxa de juro quando a inflação já é descontada. Ou seja, digamos que então um determinado produto custe R$100. Aí, quando o banco divulga, digamos assim, uma ação. Uma ação custa R$100. Aí digamos que o banco vai e divulga, olha, tal ação, tal produto custa R$100. Então, quando a instituição financeira dá um nome, dá um valor, é chamado de juro nominal. Aí, quando outras pessoas adquirem, compram ou comercializam, eles pegam então esse valor de R$100 que o banco determinou valor e sobre esse valor eles descontam a inflação, eles acrescentam a inflação. Então, se custava R$100, então digamos que a pessoa foi lá, descontou a inflação digamos que está em 10%. Aí 10% de 100, 10, então digamos que esse produto passou a valer 90. Então, esses 90 são os juros reais, porque foram descontados dos juros nominais a inflação. Ok? Eu vou tentar explicar um pouco mais resumido para vocês a fórmula para se tirar o juro real, tá? E eu vou explicar da melhor forma possível para vocês, para não ficar tão confuso. Voltando, a fórmula do juro real é um pouquinho complicada
quando a gente olha no início, mas eu vou tentar fazer aí as substituições para vocês passo a passo para ficar mais claro. Então, o juro real, como eu falei para vocês, é o juro nominal menos a inflação. Então, por que é importante a gente saber sobre o juro real? Principalmente para quem vai fazer o investimento. Porque se você vai fazer um investimento, você vai saber se a inflação vai modificar, vai exercer alguma, digamos assim, alguma atividade sobre aquilo que você está investindo. Porque como nós sabemos, a inflação é aumento do preço. Então, o seu investimento vai aumentar. Mas se tiver uma deflação e o preço abaixar, o seu investimento vai ter então uma baixa. Por isso é importante saber e entender o que está se passando. Saber com juros e saber sem juros. Então vamos lá. No nosso enunciado fala que um banco X divulgou a rentabilidade de um investimento que foi de 10% ao ano. Então, se o banco divulgou algo e a taxa, significa que esse algo que o banco divulgou é o juro nominal, tá? Então, nós já sabemos que o nosso juro nominal é de 10%. Vou até botar aqui do ladinho. O JN, juro nominal é de 10%. Por que de 10%? Porque foi o juro que o banco X divulgou. Agora, a inflação no mesmo período foi de 6%. Então, nossa inflação, nosso IN, e eu estou botando JN e N, não são de fórmulas nem de cálculo. Eu estou fazendo isso para poder ficar mais claro para vocês entenderem. Foi de 6%. Pronto, no nosso enunciado agora não tem mais nenhuma outra informação, apenas fala que o juro nominal foi de 10%, porque foi divulgado por um banco X, e que a inflação foi de 6% no mesmo período. Percebam que ele não fala se a inflação foi ao ano, foi meses, foi dias, mas ele fala que foi o mesmo período. Então, nós supomos que tenha sido ao ano também. Vamos agora fazer as substituições de acordo com o que a fórmula pede. Ou seja, o juro real é igual a 1 mais. Então, juro nominal foi de 10 sobre 100. Igual da fórmula, tá vendo? Opa, desculpa. E inflação foi de 6 sobre 100. Né? Igual aqui da fórmula, tá vendo? Então, menos 1 vezes 100. Pronto. Percebam que nós fizemos então a nossa substituição. 1 mais. Quem é o nosso juro nominal que o enunciado nos deu? 10%. Quem é a nossa inflação que o juro nos deu? 6%. E não deu mais nenhuma outra informação, nós repetimos menos 1 vezes 100. Ok. Vamos aí agora dar continuidade. Então, juro real é igual a 1 mais. Então, 10 dividido por 100, 0,10. 1 mais 6 dividido por 100, 0,06. Menos 1 vezes 100.
Percebam então que nós estamos diminuindo, né? Aí agora, 1 mais 0,10 é igual a 1,10. Opa, fiz errado, desculpa, peraí. E 1 mais 0,6 é 1,06. Menos 1 vezes 6. Opa, deixa eu ajeitar aqui, ficou parecendo um 4, mas é 1, viu, gente? Pronto, pessoal, vamos dar continuidade. Pronto, e agora? 1,10 dividido por 1,6. Por que dividido? Porque aqui na fórmula já dá, ó, que tá um sobre o outro. A linhazinha aqui que não ficou muito perceptível, mas eu vou voltar passo a passo falar para vocês. Então, eu já fiz aqui na nossa calculadora e 1,10 dividido por 1,6 dá 1,0377. Então, esse cálculo segue até o final. Porém, eu só coloquei os 5 primeiros números. 10,03773. Ok? Menos 1 vezes 100. Tá. Deixa eu colocar aqui o colchete para não confundir a conta, tá bom? Porque aí poderia fazer direto, mas é melhor fazer passo a passo. Então, o juro real é igual a 1,03773 menos 1 é igual a 0,03773 vezes 100. Então, o nosso juro real no final é igual a 3,773% ao final. Então, pessoal, fazendo uma retrospectiva com vocês, nós vimos aí sobre o juro real, que talvez vocês não tenham ouvido falar ou já ouviram falar. Na fórmula do juro real, nós vamos identificar quem é o juro nominal, quem é a inflação. Então, a fórmula 1 mais juro nominal dividido por 100, 1 mais inflação dividido por 100 e o juro dividido pela inflação, menos 1 vezes 100. Só que aí, seguindo passo a passo, como eu mostrei para vocês, nós temos o nosso enunciado, que fala que o banco divulgou a rentabilidade de um investimento que foi de 10% ao ano e a inflação no mesmo período foi de 6%, o que nos dá a perceber que foi ao ano também, já que fala que foi o mesmo período. Então, o que foi que eu fiz? Nós temos a nossa fórmula, o nosso enunciado, nós vamos fazer então as substituições. Então, o que é juro nominal? Como eu falei para vocês, o juro nominal é a taxa que algum banco ou instituição financeira divulgou. Nesse caso, o banco divulgou 10%. Então, logo, nosso juro vai ser 10%. E ele fala que a inflação foi de 6%. Então, nós vamos trocar a inflação por 6%. Foi isso que eu coloquei aqui embaixo
para ficar mais exemplificado para vocês. Feito isso, o enunciado não nos dá nenhuma outra informação. Então, nós vamos fazer a nossa substituição. Vamos repetir um mais. Que é o nosso juro nominal? 10, que foi o que o enunciado nos deu. Dividido por 100. 1 mais. Quem é a nossa inflação? 6, que foi o que o enunciado nos deu. 6, dividido por 100. Menos 1, fecha o colchete, vezes 100. Ok, nós já fizemos a nossa substituição de letras por números. Vamos continuar. Então, 1 mais 10 dividido por 100, 0,10. 1 mais 6 dividido por 100, 0,06. Menos 1 vezes 100. Ok. Percebam que nós já diminuímos aqui. Vamos continuar. 1 mais 0,10 é igual a 1,10. 1 mais 0,06 é igual a 1,06. Menos 1 vezes 100. Sempre dentro do colchete para não atrapalhar aí nosso cálculo, nossa conta. Continuando. Como não temos mais nada para substituir aqui, nós vamos fazer o cálculo como assim em cima. 1,10 dividido por 1,06 é igual a 1,03773. Tem outros números, mas eu peguei esses 5 primeiros aqui. Mas poderia ser todo, já que você está utilizando a calculadora. Menos 1 vezes 100. Repetindo. Então, por isso que eu deixei o colchete, porque a gente poderia fazer corrido vezes 100, mas poderia dar uma conta errada diferente do que nós estamos pedindo no final. Então, 1,03773 menos 1 é equivalente a 0,03773 vezes os 100 agora, porque nós já eliminamos o que tinha aqui dentro do colchete. E ao final, 0,03773 vezes 100 é igual a 3,773%. Ou seja, nosso juro real é equivalente a 3,773% do que foi enunciado pelo banco. Esse é o cálculo do juro real. Vou voltar com vocês agora para a gente calcular a inflação. Vou escrever o enunciado aqui. Então, pessoal, o cálculo da inflação é relativamente simples. Ele é composto pelo IPC futuro menos o IPC passado vezes 100 sobre o IPC passado. E vocês perguntam, o que é IPC? É o índice de preço. Ou seja, você vai pegar a tabela, digamos assim, geral na internet sobre qual o índice de preço que o Brasil se encontra. Aí você vai olhar o índice passado, vai olhar o índice futuro proposto para o futuro e realizar a conta. Eu peguei um exemplo aqui para vocês. Estima-se que o índice de preço futuro seja de 114,1. E o índice de preço passado foi de 96,9. Tá vendo? O IPC futuro é de 114,1 menos o IPC passado, que foi de 96,9. Sobre o IPC passado, que foi de 96,9 vezes 100. Então, 114 menos 96,9 é 17,2. Sobre 96,9 vezes 100. Então, 17,2 dividido por 96
1.9 é igual a 1.775 vezes 100. Então, que é igual a 17,75%. Essa é a inflação. A inflação foi de 17,75%. Viram? O cálculo da inflação é relativamente simples. Você vai pegar o índice de preço futuro, projetado para o futuro. Isso pode ser adquirido observando as projeções que o Banco Central faz, menos o IPC, que é o índice de preço passado, que o Banco Central já estipulou, sobre o IPC passado, vezes 100. Então, a projeção para o futuro do índice de preço é de 114,1, futuro, menos o passado, o que já foi estipulado, que foi de 96,9. O IPC passado repetido novamente em 96,9 vezes 100. Daí, nós fizemos 114,1 menos 96,9, chegamos a 17,2 sobre 96,9 vezes 100. 17,2 dividido por 96,9 é igual a 0,1775 vezes os 100, que é igual a 17,75%. Esse valor final, essa porcentagem final equivale à inflação. Ok, meus queridos, que tenha ficado muito claro isso para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!